Qual que é a nossa missão? Uns dizem que é nosso relacionamento com o mundo. Que isso é identificado principalmente no amor. Amar a todos no dia a dia, fazer caridade, doar cestas básicas, distribuir folheto, fazer ação social. Outros dizem que é simplesmente evangelizar. Se você estiver evangelizando, pregando o evangelho a toda criatura, você está cumprindo sua missão. Outros afirmam que é viver da melhor maneira aquilo que a gente tem para fazer. Por exemplo, se você é um sapateiro, seja o melhor sapateiro que você puder. Outros acham que o verdadeiro discípulo é aquele que ajuda na transformação cultural. E assim por diante, tem várias teorias. Mas há uma certa dificuldade de um entendimento completo do que é a nossa missão, do que envolve a nossa missão. O que é ser um discípulo do Senhor? Nós então precisamos de um olhar mais holístico, mais bíblico, mais completo do que a nossa missão como igreja do Senhor. A maioria então ela procura enfatizar um aspecto e acaba minimizando outros aspectos. Acaba sendo reducionista. Ok, a gente percebe que há uma dificuldade então em definir qual é a nossa missão. Mas por que isso acontece? Qual o desafio que está por trás do entendimento de qual que é a marca da missão da igreja? Qual que é a marca da missão da igreja? Para mim, o principal desafio do discípulo é o relacionamento adequado com Deus, Cristo, o relacionamento adequado uns com os outros, com o próximo, com a igreja, e o relacionamento adequado com o mundo. O relacionamento com Cristo, com a igreja e com o mundo, então, estão diretamente ligados, e até de uma forma progressiva. E para entendermos mais desses relacionamentos, quero que os irmãos abram em João 15. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quando a gente lê esses versículos, não sei se você prestou atenção, mas do 1 ao 11, nós podemos perceber que a palavra que mais se destaca aqui é permanência. Se permanecer em mim e eu em vocês, se vocês permanecerem em mim, vocês dão fruto se permanecerem em mim, e ele vai falando isso direto. Permanecer. Mas permanecer aqui não se refere a algo estático, parado, mas algo dinâmico. É um processo mútuo, se você perceber, que envolve não apenas permanecermos em Jesus, mas o próprio Jesus permanecer em nós também. Para entender a permanência do salvo em Cristo, então, Cristo ele vai usar a metáfora da videira e os ramos. No Antigo Testamento, a videira é um símbolo comum para Israel, o povo da aliança de Deus. A gente vê isso no Salmo 80, Isaías 5, Isaías 27 também, Jeremias 2, Jeremias 12, Ezequiel. A gente vê em vários textos a videira se referindo a
Israel. Só que o mais notável nisso é que o fato de que sempre que Israel é referido sobre essa figura de videira, o que é enfatizado? O fracasso de Israel. Sempre é o fracasso de Israel como uma videira em produzir frutos bons. E não só isso. Depois que Israel falha em produzir frutos bons, o que é enfatizado? O julgamento de Deus para Israel. Então, ok, na história a gente vê a videira sendo relacionada a Israel. Israel não consegue produzir bons frutos. Então Israel é julgado por Deus, por ser uma videira que não produz frutos. Agora, em contraste com esse fracasso de Israel, Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou aquele a quem Israel apontou como videira. Aquele que produz bons frutos. Jesus, já em princípio, substituiu o templo, as festas judaicas, os profetas, vários locais sagrados. Jesus faz essa ideia de tipologia, né? Aqui ele então substitui Israel como o próprio locus do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, mas não está mais na nação de Israel, mas sim em quem está? Em Jesus. Jesus é a videira. Quem estiver em Jesus é o povo de Deus. E a gente então vai ver algumas características do nosso relacionamento com Cristo, que possui a permanência como marca principal. A primeira característica, então, está em praticamente todos os versículos dessa primeira parte. É que frutos são gerados deste relacionamento com Cristo. Inclusive, se atentem, frutos são parâmetros pelos quais percebemos se realmente um ramo está em Cristo e Cristo está nele. Frutos são parâmetros para sabermos e falarmos e afirmarmos e julgarmos: você está em Cristo. O relacionamento dinâmico do salvo com Cristo, então, é de uma forma esplendorosa vista nessa metáfora da videira. Não simplesmente o ramo, que é o salvo aqui, está preso a Cristo, mas vida está sendo passada para este ramo. E este ramo, ao mesmo tempo que vida é passada para ele, por Cristo, né? De Cristo para ele, ele vai externalizar isso nos frutos. Então, fruto não é simplesmente algo banal, é vida que Cristo nos dá. O verdadeiro discípulo do Senhor, então, frutifica a vida que seu mestre lhe transfere, por permanecer nele. Irmãos, a verdadeira igreja está firmada em Cristo. E como consequência imutável disso, ela gera frutos. Consequência imutável. Porque permanecer em Cristo significa fluir a vida que Ele nos dá. É isso que significa. O verso 2 nos ajuda a percebermos isso. Um é cortado e outro é podado. E eu quero agora focar no corte. O Pai de Jesus aqui. No primeiro versículo ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Ele, o Pai. Então o Pai corta todo ramo que não dá fruto. Ele corta, tira fora. Ou seja, ele se livra da madeira morta. Para quê? Não tem motivo? Ou tem? Tem. Para que aqueles que são vivos e frutíferos continuem a crescer. Muitos tentam discutir aqui sobre quem são esses que são cortados. São judeus, são crentes verdadeiros, mas que não dão frutos, por isso são cortados por Deus para sofrer menos. São cristãos nominais, ou seja, aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Eu não quero entrar muito nisso, mas eu entendo ser pessoas que estão em nosso meio, mas que nunca foram discípulos de fato. Nunca foram de fato do Senhor. Mas percebam que o foco não está em quem está sendo cortado.
Esse não é o foco. O propósito aqui do versículo é insistir e afirmar que não há cristãos verdadeiros sem alguma medida de fruto. Não há. A fecundidade é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo. Todo cristão dá fruto. Todo cristão. O segundo aspecto que a gente pode ver, então, do nosso relacionamento com Cristo está no verso 2 também. Experimentar constantemente a podagem do agricultor. A Trindade, ela trabalha em nosso favor. Jesus não quer apenas enfatizar que geramos frutos por meio da vida que dele flui, mas ele nos mostra o cuidado do Pai para com aqueles que são dele. Ele mostra o cuidado. Os ramos derivam sua vida da videira. A videira produz seus frutos por meio dos ramos. E o Pai, o jardineiro celestial, o que ele faz? Ele vai aparando. Ele vai podando todos estes ramos que dão frutos. Nenhum ramo frutífero está isento. Deus poda todo ramo que dá fruto. O propósito do Pai é amoroso. É para que cada ramo seja ainda mais frutífero. Deus vai aparando a gente para que nós cresçamos ainda mais. Mas nós devemos saber uma coisa, meus irmãos. O processo pode ser doloroso. Deus pode ignorar seus planos. Deus pode cortar os seus vícios. Deus pode tirar aquilo que é um bem para você. Mas tudo o que Ele faz para aqueles que estão em Cristo é para que eles cresçam. Quando estamos em Cristo, a aparente perda é um ganho. E tenham certeza disso. A aparente perda é um ganho para nós que estamos em Cristo. Não foi assim que aconteceu com Jó? Toda a perda dele se transformou em ganho multiplicado. E o melhor é que a intimidade com a videira, a ligação com ela, é mais profunda do que antes. Qual foi o verdadeiro bem para Jó? Será que foi os bens dele multiplicados? Mais filhos do que ele tinha? Não, porque não dá para se reparar a perda dos filhos. Você ganha outros filhos, ok, mas você perdeu os seus filhos. Você não se repara assim. Não é isso. Não está nos bens. Não está nas pessoas. O maior bem de Jó está em: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Nós conseguimos dizer isso através daquilo que vivemos em nossas vidas. Você já experimentou a podagem do jardineiro celestial do nosso Deus? Deus já trabalhou com você, cortando você, tirando coisas que pareciam confortáveis para você. Então precisamos lembrar que Deus trabalha em nossa vida, retirando tudo aquilo que nos impede de crescer. Deus retira tudo aquilo que nos impede de crescer. A terceira característica é vista no versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vida de oração. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, maravilha de palavra, não é? Agora sim. Me dê um minutinho aqui. Senhor, eu quero um carro. Não é qualquer um, não. Eu quero o carro. Um sustento fixo, seguro. Também, Senhor, que todos os meus sonhos se realizem. Amém. Pronto. É isso? Seria fácil, né? Se fosse isso. Igreja, a condição para o vos será feito, que Deus fala aqui, está no: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Jesus nos informa que as palavras dele é que tem poder, não é o meu desejo. É como se a palavra de Deus penetrasse nosso coração, nossa mente de tal forma,
que a nossa vontade entre em conexão com a vontade de Deus, com a vontade perfeita do Pai. E isso porque a vontade do Pai e as palavras de Jesus são uma coisa só. Não é isso que Jesus fala no capítulo anterior, no 14? Se vocês olham para mim, vocês estão vendo quem? O Pai. Como vocês dizem, basta nos conhecer o Pai, se vocês estão comigo esse tempo todo? Ele falando para Filipe. Não é à toa que somos exortados em toda a Escritura também, a guardarmos no coração as suas palavras. Por quê? Para orarmos a vontade de Deus e com todo o nosso ser afirmarmos: seja feita a tua vontade e não a minha. É isso. Quem tem uma vida pessoal com Jesus, quem está na videira, a primeira coisa que é afetada é a sua vida de oração. E você vai saber como orar, porque as palavras de Jesus estão em você. A quarta característica está no verso 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então a quarta característica é nossa obediência. É que nossa obediência é consequência do experimentado amor de Jesus. Essa é a quarta característica do nosso relacionamento com Cristo. Nossa obediência é consequência, é resultado do experimentado amor de Jesus. A exortação não é: se você me ama, você vai me obedecer. Essa não é a exortação. Mesmo que isso seja implícito, mesmo que isso seja uma verdade. Mas Jesus, ele quer enfatizar que nossa obediência é decorrente do permanecer no amor dele. E essa vida de obediência, ela vai crescer na proporção que experimentamos mais e mais do amor dele em nós. E a beleza desse versículo 9 é tremenda, quando Cristo diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Como que pode Jesus, homem perfeito, Deus, fazer essa comparação? Tenho eu, Weber, alguma qualidade para ser amado por Cristo como ele foi amado pelo Pai? Você tem alguma qualidade parecida com a de Jesus? De forma nenhuma. E isso nos revela a mais profunda característica do amor: amar independente do objeto amado. Nós somos miseráveis, mas Jesus nos ama como o Pai ama Ele. Isso é incrível, incrível. Essa comparação pode ser feita porque o Pai que ama Jesus e esse Jesus que nos ama são um. O mesmo amor provém deles, o amor perfeito. Então, a quinta característica é que nós, experimentando do amor de Deus por nós, e consequentemente amando, nós iremos obedecer. A quinta, então, e última característica do nosso relacionamento com Cristo, que possui a permanência nele como marca principal, é retirada do versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Usufruir da alegria de Jesus durante nossa caminhada como discípulos. Essa é a quinta e última característica aqui. O gozo de Jesus está em nós e o nosso gozo seja completo. Nós usufruímos dessa alegria, desse gozo de Jesus. Falta-nos, às vezes, alegria no serviço, não falta? Alegria no nosso viver. Não estou falando de mera alegria sentimental, mero riso, mas daquela que Paulo diz aos Filipenses. Uma alegria que está enraizada mesmo no sofrimento. A alegria humana em um mundo caído será, na melhor das hipóteses, passageira, superficial, incompleta, até que a existência humana seja superada por uma
experiência do amor de Deus em Cristo Jesus. Aquele amor para o qual fomos criados, pelo qual fomos salvos. Nós só conseguimos ter essa alegria se nossa miserabilidade, se nossa mesquinhez, esse todo orgulho do ser humano que ele tem, for atingido pelo amor de Cristo na cruz. Nós só conseguimos alegria assim. O Filho não dá a seus discípulos sua alegria como um pacote discreto. Não é algo, toma aqui, minha alegria. Ele compartilha sua alegria na medida em que eles compartilham sua obediência. A obediência que voluntariamente enfrenta a morte. Então, meus irmãos, se não estamos alegres com Cristo, sendo discípulo de Cristo, algo está um pouco equivocado, posso dizer. Porque aqui, Cristo está querendo dizer, vocês vão usufruir da minha alegria na medida que vocês servem, na medida que vocês obedecem. A alegria vem no serviço. Se você está passando por um momento que não está muito alegre de ser um discípulo, pense, preciso servir mais. E eu posso ter certeza, te dar certeza, não por mim, mas porque Cristo fala que a alegria vai vir. Porque a alegria vem para aqueles que servem. Demoramos então, como eu disse, um pouquinho mais nesse relacionamento, porque ele é a base primordial para vivermos os demais relacionamentos. Sem esse relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com a esposa, com o marido, com filhos, igreja, com o mundo, não serão significativos para a nossa missão. Por isso que a gente fixou um pouquinho mais de tempo nisso. Então vamos para o segundo relacionamento, que faz parte da nossa missão. O primeiro, com Cristo. O segundo, com o irmão, com o próximo. Versículo 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus então começa no versículo 12 e termina no versículo 17 falando o quê? Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Jesus faz uma espécie de emolduramento aqui. Ele fala a mesma coisa no começo e no fim, para enfatizar. Nesse caso, o amor é o amor um para com os outros. O verdadeiro discípulo de Jesus tem seu relacionamento com o irmão marcado pelo amor. Pelo amor. E esse amor é personificado na pessoa do amigo. Ao passo que somos amigos de Jesus e o nosso irmão deve ser o nosso amigo. Mas o que caracteriza essa amizade? O que caracteriza esse amor? No versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Primeira característica desse amor é se doar. Nota-se aqui que o que é dado não é presentes, superficialidades. Não é isso. O que é dado? A própria vida em favor do amigo. O sacrifício de si caracteriza a amizade. O amor ao próximo é o sacrifício. Em segundo, a abertura sincera. Jesus se coloca como padrão, modelo de amizade. Olha o que ele fala no versículo 15.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus deixa claro aqui que aqueles que estão nele possuem um relacionamento de amor, de amizade uns para com os outros. A marca do viver, o ser igreja, meus irmãos, é uma vida sacrificial em prol do outro. É uma sinceridade no lidar um com o outro. Sinceridade. Você consegue virar para o seu irmão e dizer, e assegurar que daria sua vida por ele? Qualquer um da igreja. Você consegue virar? Além disso, falar aquilo que está no seu coração, aquilo que precisa ser dito. E não só isso. Estar pronto a ouvir o que eles têm a dizer sobre você, sem mimimi, sem precisar se ofender. Você consegue ouvir e ser ouvido sem criar contenda? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue olhar para o nosso irmão e falar, eu me sacrifico por você, eu dou minha vida por você? Igreja, firme fundamento. Não existe vida cristã solitária. Não existe vida cristã sozinha. Aquele que tenta se isolar, ele vai viver na solidão. Vai viver cansado. Quem que vai levar a carga dele? Quem? Com quem ele vai dividir o peso das dificuldades e obstáculos da sua missão? Será que a gente tem obstáculos? Jesus não nos dá um modelo inalcançável de amor e amizade aqui. Jesus, ele não é um sonhador aqui, não é utópico. Ele vira para nós e diz, igreja, se vocês permanecerem em mim, se a minha vida flui na vida de vocês, saibam que o fruto do amor, da amizade, deve ser real em sua vida. E não só isso, é essencial para que cumpramos dignamente a sua missão. Deus deu o sacrifício um pelos outros, a amizade, o ser igreja, para que consigamos juntos, permanecer em Cristo. Porque um ajuda o outro, um leva a carga do outro, um se doa pelo outro. O relacionamento com Cristo, então, nos prepara, lançando a base para nosso relacionamento com uma igreja. E ambos esses relacionamentos nos preparam para o último relacionamento aí destacado no texto, que é o relacionamento com o mundo. Vamos ler dos versículos 18 a 27 sobre o relacionamento do mundo. Com o mundo, desculpa. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Qual que é a palavra que se destaca aqui para você? Desse relacionamento do mundo conosco. Ódio. Ódio. Vimos que o relacionamento com Cristo é marcado por permanência, que possui diversas características, certo? Vimos também que o relacionamento com o irmão é marcado pelo amor. Agora o relacionamento com o mundo é marcado pelo ódio.
nunca será pacífico. Sempre envolverá perseguição e ódio. Mas note que o grau de mutualidade aqui muda. O agente dessa marca é um só. Lá é nós permanecendo em Cristo e Cristo em nós. Mútuo. Com o irmão, nós amando e sendo amados. Mas aqui, não. Aqui, o papel do ódio é deles, não o nosso. O nosso papel não é odiar o mundo, mas receber e lidar com esse ódio do mundo. Jesus primeiro ele vira para os discípulos e diz: não se espantem ao receber do mundo o ódio. Por quê? Porque o mundo não consegue me amar. Eles me odeiam e, consequentemente, odeiam tudo aquilo que me ama. As pessoas que não estão em mim possuem, então, uma predisposição de querer eliminar Deus. É como se Cristo estivesse falando isso. As pessoas que não estão em mim, que não me amam, eles querem tentar me eliminar. Mas eles não conseguem. Então, o que eles fazem? Tentam eliminar tudo aquilo que reflete Deus. Tudo aquilo que reflete Cristo. Mas tudo aquilo que é a imagem de Deus. Por isso é estranho um crente que vive em paz completa quanto ao ódio do mundo. Em paz completa. É estranho. Não demorou muito para que o ódio viesse à tona no mundo, não foi mesmo? Caim e Abel, primeiro exemplo disso, não é? Caim sente ódio de Deus porque Deus rejeita a sua oferta, mas ele não pode matar Deus. Não pode fazer nada contra Deus. Então ele faz contra aquele que está mais próximo de Deus, que é Abel. Porque Deus tinha aceitado a oferta de Abel, seu irmão de sangue. Então Caim mata Abel. Um exemplo nato de ódio daqueles que não estão permanecidos em Deus contra aqueles que permanecem em Deus. E é interessante que Jesus diz para os discípulos sobre esse ódio. Diz até o que fariam no capítulo 16, aí nos primeiros versículos. Jesus até diz o que iria acontecer com eles. E os cristãos da igreja primitiva, então, que receberam este evangelho em mãos, estavam entendendo isso de forma explícita, na rotina deles. Eles estavam vivenciando tudo isso aqui. Todo esse ódio, toda essa perseguição. E ainda quando Cristo fala que expulsarão eles da sinagoga e assim por diante. Mas nota-se que eles viveram isso lá. Mas aquilo que eles viveram lá nos anos 70, 90, 80, 90, não é nem perto do que vai acontecer. Não é nem perto do que vai acontecer no fim. Haverá um dia em que essa demonstração do ódio aumentará. E quando chegar esse dia, estejam preparados. É o que Jesus está falando para os discípulos. Estejam preparados. Só que Jesus não deixa o seu discípulo sozinho nessa preparação. Olha o que ele fala. Vocês não vão se preparar sozinhos. O que ele vai enviar? Aí no versículo 26, o Consolador. O Consolador, ele vai vir, o Espírito da verdade, para consolar vocês. E não é para vocês ficarem em paz, simplesmente paradinhos, vivendo tudo o que está acontecendo, mas tranquilos. Não é isso. Essa palavra de Jesus tem poder, porque ele diz: o Consolador virá. Sim, o Consolador vai consolá-los, para ficarem em paz. Mas tudo isso vocês vão fazer em movimento, testemunhando. O Espírito Santo, meus irmãos, ele habita em nós. E ele testemunha de Cristo. A resposta da igreja para o mundo não é nas questões ideológicas. Tratar sobre questões ideológicas tem que ser tratado. A gente tem que falar, tem que preparar, tem que se preparar sobre isso. Mas essa não é a resposta principal da igreja para o mundo. A resposta principal está, versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
nós não podemos mudar nosso discurso. Nossa principal ação de frente não é ação social. Nossa principal ação de frente contra esse ódio do mundo é falar do Evangelho. Porque o ódio do mundo é um sinal de que estamos no caminho certo. Se o mundo nos odeia, é porque estamos no caminho certo. E nós devemos retribuir com o Evangelho. Nossa missão, então, é destacada nesses 3 relacionamentos. O relacionamento com Cristo, com a igreja e com o mundo. Lembrando que a ordem aqui é primordial para a vivência adequada de cada relacionamento. Primeiro com Cristo, nossa base de relacionamento. Depois com a igreja e com o mundo. Ok? Quero trazer algumas aplicações para a gente terminar. Primeiramente, a Trindade age em nosso favor. A Trindade age para o nosso crescimento em todas as áreas de nossa vida. Cristo é a videira na qual estamos alicerçados, que nos concede vida para frutificarmos. Cristo nos dá vida. Deus, Ele é o agricultor que nos poda, retirando tudo aquilo que nos impede de frutificarmos mais. E assim nós vamos crescendo, vamos dando frutos, vamos amando, adorando ao Senhor. O Espírito Santo é o Consolador que testemunha de Cristo e habita em nós. Nos capacita para que mesmo em meio ao ódio do mundo, sigamos testemunhando de Jesus Cristo. Tem ação mais poderosa que o da Trindade? Não tem. Nós estamos amparados pelo maior poder que existe para a nossa missão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda aplicação. A igreja primitiva estava sofrendo perseguições. Quando eu digo igreja primitiva, é aquela primeira igreja lá de Atos, que os primeiros cristãos. Imagino aqui o quanto era incrível, o quanto seria incrível olhar para o lado e saber que cada um daqueles irmãos dariam a vida um pelo outro. Isso deveria ser consolador e motivador para continuar a missão. Vocês acham que eles não morreram um pelos outros? Morreram de monte, perseguidos, mas eles davam a vida um pelos outros. Às vezes nossos melhores amigos são os de fora, mas isso é inimaginável, meus irmãos. Sabe por quê? É inimaginável para a vida de um crente, um discípulo do Senhor, ter a maior amizade lá fora e não dentro da igreja? Porque o nível da amizade daqueles que estão em Cristo e são igreja do Senhor é o de dar a vida. Não podemos confundir os níveis dos relacionamentos. O mundo nunca poderá lhe dar esse tipo de amor, essa amizade sacrificial, porque ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com isso. Só a comunhão da igreja pode te dar o amor da qualidade do amor de Deus. Só. Pois só quem é igreja consegue usufruir deste amor de Cristo. Nós temos que amar uns aos outros. E aqui na igreja, não digo aqui não aqui necessariamente no templo, mas estou falando aqui na nossa comunhão uns com os outros, é onde devemos buscar a amizade. É onde devemos buscar o amor. Terceiro, dar fruto é uma consequência imutável daquele que está em Cristo. E como vimos, a primeira área afetada por nossa intimidade com Jesus é nossa vida de oração. A oração é um termômetro também que nos indica em que grau estamos de relacionamento com o Senhor. Você faz da sua vida uma vida de oração? Nós devemos orar, depender de Cristo. É isso que a metáfora da videira deve despertar em nós. Dependência. Nós dependemos. Quarta e última aplicação. Nossa missão é sermos os melhores discípulos que pudermos. E isso também envolve fazer discípulos. Mas não se enganem. Nós não podemos nos enganar. Nossa missão envolve dor,
perseguições, sofrimento. Podemos ler, por exemplo, Apocalipse depois. Isso fica nítido de que envolve dor, sofrimento, porque Jesus, ele diz diretamente e objetivamente isso, no capítulo 15. Vocês sofrerão o ódio do mundo por causa do meu nome. Se Jesus está falando de forma mais clara, eu não tenho o que questionar aqui. Cristo demonstra seriedade nisso. Ele demonstra um senso de realidade. Ele sabe o que vai acontecer. Mas, o que diz aqui em Apocalipse 21? No relato do novo céu e nova terra. Ouçam bem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No novo céu, nova terra, a consumação da vitória vai estar escancarada no reino de Deus. Cristo já venceu a morte na cruz, ressuscitando. Mas, quando estivermos lá, reinando com Cristo, aí a gente vai poder parar, respirar, olhar para trás e ver que aquela dor que passamos foi para isso, para estarmos reinando com Cristo. Tem coisa melhor? Eu não vejo. É o que eu anseio todos os dias. É o que eu anseio todos os dias. Até lá, nós temos que seguir na nossa missão, nos relacionando adequadamente com Cristo, com a igreja e com o mundo, permanecendo na videira, Jesus Cristo, frutificando, amando uns aos outros e enfrentando o ódio do mundo, não com ódio, mas com o testemunho do Evangelho. Amém?